Amém? O tema de hoje é um tema que mexe muito comigo. Eu sou uma pessoa muito sonhadora. E Deus, numa das orações que tem à noite aqui, começou a falar comigo sobre sonhos. E Deus falou que neste domingo, Ele queria ressuscitar sonhos. Neste domingo, Deus tem algo específico para você com relação ao chamado, ao que Deus separou para a sua vida. Então o tema de hoje é: qual é o seu compromisso com o teu sonho? Diz para quem está do seu lado: qual é o teu compromisso com o teu sonho? Quantos aqui já receberam algum sonho da parte de Deus? Alguma promessa? Algo que Ele usou a vida de alguém para dizer: filho, eu quero usar você. Eu quero levantar você para fazer algo de acordo com a minha vontade. Quantos aqui já receberam? Não, mas não tenha medo não. Quem sonha e quem quer fazer isso, levanta eu. Isso. É apaixonado por esse sonho, é convicto desse sonho e não deixa nada atrapalhar esse sonho. O Espírito Santo de Deus manda dizer que já tem pessoas aqui que estão sentindo que essa palavra é para você. Então eu gostaria que você prestasse bem atenção. Deus já está começando a falar de maneira especial com algumas pessoas. Deixa Deus falar, tá bom? Então, o primeiro perfil de pessoa: aquelas pessoas que não sonham. Aquelas pessoas que tá bom. Aquelas pessoas que dizem: eu estou satisfeita. Você sabia que o seu limite é essa frase tão pequena? Tá bom assim. O seu limite é dizer: eu estou satisfeita assim. Você chegou até certo ponto e você diz: tá tranquilo, eu já cheguei. Não era tudo que eu queria, mas já estou satisfeita assim. Eu estava até compartilhando com uma filha, com uma discípula essa semana, que quando a gente é bem novinho, nós temos tantos sonhos. Quando eu era adolescente, meu sonho era ter uma faculdade muito legal, ter um trabalho muito legal, se formar naquilo que eu queria, casar. Não era tanto sonho em casar assim, porque eu era do tipo que não queria se submeter muito a um homem. Feminismo, isso começa desde cedo na nossa geração, né? Mas eu tinha assim, no fundo, toda mulher tem o sonho de ter uma família linda, feliz. Era tantos sonhos de ir para fora, sonhos de falar outras línguas, em línguas também, mas inglês, japonês e tantas outras coisas. Mas aí o que acontece quando a gente já se casou, já se formou, já está trabalhando e já realizou esses sonhos da adolescência? E aí, paramos de sonhar? Eu já tive filhos, tá bom assim. Eu já consegui minha casa, já tenho um carrinho mais ou menos, tá bom assim. Eu já tive meus filhos, agora é só criar, deixa que eles realizem os sonhos deles, tá bom assim. Então, a partir do momento que você fala, tá bom assim, é ali onde você vai chegar. O seu limite é até onde você se conforma. O seu limite é até onde você coloca e deixa de sonhar. É ali o seu limite. Só que o problema é que às vezes Deus não quer esse limite para você, Ele quer muito mais para você. E você limita Deus na sua vida. Às vezes Deus quer realizar grandes sonhos na sua vida, fazer coisas incríveis, maravilhosas através de você, mas você está ali, limitado e conformado com um tá bom assim. Então o seu limite é até onde você se conforma. Eu acho incrível pessoas que não se conformam. Pessoas que falam: não, assim não, eu quero ir além. Eu consegui isso, não, mas eu vou além. Eu conquistei até aqui, eu vou além. Porque eu sei que aqueles que sonham grandes são os que irão realizar coisas maiores. O que diferencia as pessoas pequenas, medianas e grandes é o tamanho do sonho que elas têm e o tanto que elas lutam para esse sonho acontecer. Então eu creio que aqui não tem pessoas que querem ser pequenas e muito menos pessoas que querem ser medianas. Mas eu tenho certeza que tem aqui pessoas que querem realizar todos os sonhos de Deus para a sua vida e para a vida delas. Você é uma dessas?
Graças a Deus por isso. Uma característica de pessoa que não sonha, eu vou falar algumas características desses tipos de pessoa. A primeira é que essa pessoa não tem uma plena, porque a realização verdadeira só vem quando você está no centro da vontade de Deus e começa a realizar isso. Você pode realizar todos os seus sonhos pessoais, você pode conquistar até o que você deseja no seu particular, mas a felicidade verdadeira só vem quando nós realizamos a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito na sua vida. Você tem um porquê. Você vir à terra, existe um porquê, existe um propósito maior que está dentro de você. E a realização verdadeira só vem quando você começa a realizar esses planos de Deus para a sua vida. Então, se talvez você não está tão feliz assim, começa a pensar se você está mesmo no centro da vontade de Deus. Você está mesmo no centro da vontade de Deus? Porque aqueles que estão no centro da vontade de Deus são o povo mais feliz da terra. Sabe aquelas pessoas que estão sendo perseguidas, que estão sendo torturadas, e você vê elas ali na hora da morte cantando, com um sorriso no rosto. Mas como assim elas estão morrendo? Glória a Deus, elas estão fazendo o que Deus planejou para a vida delas, por mais que seja a morte. E às vezes pessoas que têm tudo que precisa, de acordo com o mundo na vida, dinheiro, casa, status, são tão infelizes. É porque não estão realizando o propósito para a vida delas. Outra característica de quem não sonha é que eles não amam algo intensamente. Tem pessoas que dizem que não vivem para Deus porque, eu não sou capaz. Eu tenho medo de viver intensamente para Deus. Eu tenho medo de começar a me dedicar em algo e não conseguir. Isso é uma desculpa, você sabia disso? Eu não quero ter uma célula não, porque dá muito trabalho, realmente dá muito trabalho. Mas eu não quero ter esse trabalho não. Eu não quero discipular porque pessoas são tão difíceis. Sim, são muito difíceis. Mas se é isso que Deus quer. Então a desculpa não é isso, medo, essas coisas. Porque quando você ama algo intensamente, quando você ama algo de verdade, você faz loucuras, você faz coisas que nem você mesmo imaginava que aconteceria. Quer ver um exemplo? Hoje cedo eu usei a cobra. Quantas mulheres aqui têm medo de cobra? Vou colocar um exemplo de um leão. Quantos aqui têm medo de um leão? Se um leão estivesse pronto a te atacar. É um exemplo mais clássico. Nossa, tem mais medo de cobra do que de leão, as mulheres aqui, né? Então vou usar o exemplo da cobra mesmo. Imagina que você está num lugar fechado, onde está você e essa cobra. E essa cobra está ameaçando atacar você. Deus me livre. Mas digamos que essa cobra está querendo atacar você. Você morreria de medo, provavelmente, e ia fazer de tudo para sair daquele local, não é verdade? Agora imagina, se o seu filho estivesse no seu colo. Se a cobra visse o seu filho e fosse atacar o seu filho, você ia sair correndo igual você faria? Ou você ia defender o seu filho? Se aparecesse um leão vindo atacar o seu filho, você deixaria o seu filho lá e sairia correndo, ou você se jogaria na frente do seu filho para enfrentar o leão? Dar sua vida no lugar do seu filho. Quantas mães aqui fariam isso? Tenho certeza que todas. Deus me livre, senão, né? Já pensou? Mas mães fazem coisas incríveis pelos filhos. Um amor de mãe é tão admirável. Pais também. O instinto protetor de um pai, com certeza que se joga na frente de qualquer perigo que atinja sua família. Por que isso? Porque ama intensamente. Então não tem o porquê a gente dizer para Deus que tem medo, que não faria algo por Ele. Talvez seja uma desculpa, talvez apenas não amamos Ele intensamente como se deveria.
Porque se você ama a Deus intensamente, mesmo com medo, eu admito, eu tenho tanto medo. Eu tenho tantas falhas, por mim mesmo eu não faria nada, mas eu não faço por mim, eu faço por amor a Ele. E da mesma forma, você, querido, eu tenho certeza que muitas pessoas aqui não fazem por si mesmos, mas por amor a Ele. Então não existe limites para quem ama a Deus de verdade. Se você está estabelecendo limites, sonda o seu amor por Deus. Sonda o seu amor por Deus. Porque quando você ama Ele intensamente, você faz tudo por amor a Ele. Diga para quem está do seu lado: você ama a Deus intensamente? Um exemplo disso está lá em 1 João 4,18, que fala assim: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Vamos repetir juntos? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então toda vez que Deus te colocar um desafio, lembra desse versículo: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Outro tipo de pessoa que eu quero mencionar agora com relação a sonhos é aquele tipo de pessoas que sonham errado. Tem pessoas que não sonham, mas tem pessoas que sonham da maneira errada, que tem muitos sonhos, mas não sonham os sonhos de Deus, sonham os seus sonhos. Aquela pessoa que sonha para si mesmo, aquela pessoa que tem os seus únicos objetivos, os seus únicos sonhos, e fala assim: não, Deus, você escolheu aquelas pessoas, eu sei que talvez o Senhor tenha algo para mim, mas eu quero focar nos meus sonhos. Queria que quem pudesse abrisse em Tiago, capítulo 4, verso 3. Tiago, capítulo 4, verso 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Então às vezes você até pede coisas para Deus, mas às vezes não é o que Deus quer para a sua vida e Deus não vai dar. Tem coisas que a gente ainda vai lá, luta, e Deus com livre-arbítrio permite que conquistemos algumas coisas. Mas não adianta exigir que Deus te dê algo, sendo que não é da vontade dEle. Quantas pessoas, eu já vi gente orando 20 anos para namorar a mesma pessoa e não recebe, porque não é plano de Deus. Quantas pessoas sonham tanto com a tal profissão? Eu conheci uma menina que estudou comigo no CTM, que ela ficou 6 anos tentando medicina. E ela era muito estudiosa e gastou 6 anos da vida dela estudando medicina. Mas o que acontecia é que ela nunca passava. E ela começou a ficar revoltada com Deus com relação a isso. Por quê? Eu sempre tive um sonho, Deus, desde criança fazer medicina e eu nunca passei. Aí Deus falou com ela que Ele queria que ela fosse moldada primeiro. Então ela passou 2 anos no CTM, lá se dedicando para Deus, aprendendo primeiro a crescer espiritualmente, a sua vida com Deus, maturidade. E assim que ela saiu do CTM, ela nem passou tempo estudando, porque no CTM nós temos uma agenda bem complexa, bem grande, e o tempo é bem escasso. E ela assim que chegou, fez a prova e passou. Vai entender os sonhos de Deus para as nossas vidas. Então não lute contra o que Deus quer para você. Tem aquele tipo de pessoas que, além de sonhar os seus sonhos, elas sonham contra os sonhos de Deus. Às vezes você até sabe o sonho de Deus para a sua vida. Talvez Deus já falou, já te deu algumas promessas, já gerou no seu coração alguns sonhos, mas você fala: não, Deus, não quero viver isso. Deus, eu não estou disposta, eu não quero pagar esse preço, eu não quero viver isso. E acaba vivendo os seus sonhos. Nós vemos um exemplo disso em Jonas. Eu não vou ler o texto para adiantar o tempo aqui, que está bem corrido. Mas Jonas foi alguém que Deus falou: vai lá, Jonas, pega para Nínive. E Jonas falou: não, Deus,
Aquela cidade é horrível. O povo é muito mau, eu não quero pregar lá. Eu não quero nem a salvação deles. E o que ele fez? Pegou um barco e foi para o lado contrário da cidade e começou a fugir de Deus. Graças a Deus, Deus interviu. Mas sabe o que eu peço, o que eu oro? É que Deus não precisa enviar um grande peixe para te colocar de volta aos propósitos dele. Às vezes Deus envia assim grandes peixes para ver se nós entendemos qual é a vontade dele para a nossa vida. Mas eu espero que você não tenha que ser engolido por um peixe para Deus colocar de volta o caminho dele. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Não seja engolido por um grande peixe. O pessoal está na dúvida do que falar. Que você não precise ser engolido por um grande peixe. Outro tipo de pessoas com relação aos sonhos são pessoas que sonham, mas nunca acordam para realizar este sonho. Muitas pessoas que receberam profecias, que receberam sonhos, mas só sonha. Sonha demais, pensa muito, mas faz pouco. Aquelas pessoas que sempre falam do que Deus prometeu. Porque há 10 anos atrás Deus prometeu que eu seria um grande pastor. Querido, glória a Deus por isso, mas mais importante que este sonho é o que você tem feito para realizar este sonho. Então, cuidado para ficar tanto tempo sonhando e nunca acordar para a realidade de lutar atrás deste sonho. Eu vejo muitas meninas que falam que querem casar com um príncipe maravilhoso, lindo, mas nunca acordam para a realidade de se tornarem princesas. Porque Deus não vai dar nenhum príncipe para alguém que não é uma princesa, né? Muitos homens, eu vejo muitos jovens principalmente falando que querem ter um salário de 10 mil reais. Eu queria ter um salário de 10 mil reais. E meu sonho mesmo é ganhar 10 mil reais assistindo séries. Eu vi na internet que eu posso ganhar dinheiro assistindo série. Eu vi na internet que eu posso ganhar dinheiro ajudando a divulgar coisas da internet. Eu ficar lá na internet para mim é fácil, salário de 8 mil reais. É um sonho até legal, querido. Mas sonhos de verdade, nada que vem muito fácil é confiável. Sonho de verdade é aquele que você paga o preço para alcançar. Porque mais importante que a realização do sonho é o processo até chegar a este sonho. Deus tem uma promessa linda a todos nós de irmos para o céu. Mas é maravilhoso. Mas o mais importante é o processo, ficarmos atentos ao processo até chegar a este céu. Então, se você tem grandes sonhos, glória a Deus. Mas acorde para realizar os sonhos de Deus na sua vida. Para ralar, para trabalhar, para conquistar, para pagar o preço, para que esses sonhos realmente aconteçam. Acho muito legal pessoas que têm um sonho de fazer uma faculdade. A gente recebeu um testemunho tão lindo na Jupoc, de alguém que sonhou tanto para passar na Federal e conseguiu passar. Sonhos que nós vemos pessoas lutando para conquistar. Pessoas que estudaram para realizar este sonho. Aí pessoas têm um sonho de estudar, mas não estudam. Pessoas têm um sonho de ter grandes empregos, mas não trabalham. Pessoas que têm sonho de ter casa, carro, mas não lutam para conseguir esse dinheiro. Qual é o seu sonho? Qual é o seu compromisso com este sonho? Eu até recomendo você que tiver um tempo durante a semana, faz uma lista de sonhos. Tudo que você quer alcançar em Deus. E coloque num lugar bem visível. Porque nós somos muito fracos, nós esquecemos muito fácil das coisas.
Eu sou uma pessoa que eu sou muito esquecida, naturalmente, eu sou esquecida. Meu marido, as pessoas próximas a mim sabem o quanto eu sou esquecida. Então eu tenho que anotar tudo que eu faço. Então eu tenho lá, do lado da minha cama, não, foi reformada a minha casa, não tem mais, mas eu vou fazer em breve. A Tita reformou minha casa, quem quiser contatos com ela, ela é uma excelente designer de interiores, um sonho realizado também. Mas eu costumava colocar do lado da minha cama todos os meus alvos, todos os meus sonhos daquele ano e tudo que eu queria conquistar naquele ano. E todas as vezes que eu acordava pela manhã e ia orar no meu TSD, eu via aqueles alvos. Tenho esse mesmo papel aqui no meu escritório, eu trabalho todos os dias olhando, vira e mexe esses sonhos. Por quê? Porque nós esquecemos muito fácil das coisas. Às vezes recebemos uma promessa de Deus e só lembramos de quando o pastor lembra você, ou às vezes quando você está orando, ou acontece alguma coisa. Então a gente não luta por algo que a gente não lembra. Então faça alguma coisa que o faça lembrar dos seus sonhos, que seja visível, sabe? Anote, lute por isso. Sonhe, lute, coloque alvos, pregue num lugar visível e faça isso acontecer para a glória de Deus. O último exemplo de tipo de pessoas com relação aos seus sonhos são pessoas que deixam... Perdão, eu quero antes ler um texto muito importante. Mateus capítulo 21, verso 28. Perdão mesmo, tá, gente? O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: Sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Esse texto é muito forte, porque muitas vezes o pessoal da igreja canta na adoração e diga: Eis-me aqui, Deus. Nós dizemos o tempo todo: Deus, faça a sua vontade. Nós estamos tentando viver a vontade de Deus e às vezes falamos, Deus, nós vamos, eu irei, eu farei, pode me enviar, eu quero fazer, eu vou fazer. Mas chega na hora H, nunca faz. Fica enrolando e nunca faz. E é por isso que alguns publicanos e as prostitutas estão passando da gente. Porque por mais que agora eles estejam em pecado, eles podem a qualquer momento dizer: Deus, eu vou, e fazem. É forte, isso mexe comigo. Porque às vezes passamos 1, 2 anos na igreja, vindo todos os cultos, dizendo sim, 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 mas não fazendo nada. É desperdício de tempo. O que você faz na igreja? 1, 2, 3, 10, 20 anos. Só dizendo sim, eu vou e nunca faz nada. Por isso que muitas pessoas têm passado da gente. Porque quando elas decidem, elas vão atrás. E realizam de cara, se entregam de cara ao chamado de Deus para a vida delas. Então, pare de enrolar, querido. Se você é um desses filhos que só diz: sim, eu vou, sim, eu vou, sim, eu vou, sim, eu vou fazer, e nunca faz. Não caia nessa armadilha. Tá bom? Amém? Eu creio que se tem alguém assim, Deus está despertando e mexendo com você agora. Então agora sim eu quero falar sobre a última característica de pessoas com relação aos seus sonhos. É aqueles que deixam os seus sonhos morrerem. Então vou relembrar vocês. Primeiro, aquele que não sonha. Segundo, aquele que sonha errado. Aquele que sonha, mas nunca acorda para realizar este sonho. E agora, aqueles que deixam os seus sonhos morrer. Às vezes, pessoas,
Às vezes frustrações, desânimo, cansaço, pecados, distrações. Tantas coisas deste mundo atrapalham a gente a realizar os nossos sonhos. E muitas vezes não só deixamos isso esquecido, mas simplesmente deixamos esses sonhos morrer. Vou colocar aqui primeiro o exemplo de pessoas. Quantas vezes nós ouvimos palavras de desânimo? Quantas vezes você teve grandes sonhos, mas os seus pais não foram bons exemplos, ou muitas vezes eles te desmotivaram a buscar a Deus? Eu conheço tantos jovens que querem se dedicar para Deus, mas os pais são os primeiros empecilhos a desanimar eles. Meninas que querem se consagrar, vir à igreja, e os pais falam: vai para a balada, o que você está fazendo naquela igreja? Quantas vezes pessoas da nossa própria casa desanimam os nossos sonhos? E fique atento para você não ser uma dessas pessoas que desanimam o sonho dos outros. Eu vejo tantos homens às vezes pensar assim, eu vi alguns exemplos de homens que reclamaram de suas mulheres. Por exemplo, eu tenho um sonho de abrir uma empresa. E a esposa fala: mas você é tão preguiçoso que você vai querer abrir uma empresa para falir? Ou a mulher que fala: querido, eu queria me arrumar, eu tenho um sonho de me arrumar melhor. Ele fala: não, mas você não tem mais jeito não, mulher. Então não desmotive, pelo contrário, motive. Sabe, seja aquele que diga palavras de incentivo. Vai, é isso mesmo, sonho grande, vamos lá, eu te ajudo, eu vou estar com você para realizar este sonho. Não seja um que frustre, porque nós não gostamos que sejamos frustrados. Eu vou dar um exemplo de assim que eu cheguei do CTM, eu assumi o Ministério de Jovens. Eu estava bem empolgada. No CTM eu sempre tive um sonho de voltar para casa, voltar para a minha igreja e falar: não, eu quero trabalhar com os jovens, eu quero me dedicar na rede de jovens. E nos 6 primeiros meses eu estava assim, tentando começar, né? Nós éramos média de 30 pessoas apenas. E eu ficava: não, vamos lá, a gente vai conseguir, super empolgada, era um sonho que eu tinha. E certo dia, meu pai me chama no gabinete e eu cheguei lá, pastor chama no gabinete, a gente já fica assim. Eu que sou filha não é diferente. Pastor chamou no gabinete, porque quando é coisa simples, é em casa, né? Mas no gabinete, quando ele me chamou, eu já tremi toda. E quando eu cheguei lá, tinha um casal junto com eles. E aquele casal, muito abençoado, eu amo muito eles, mas Deus usou a vida deles. Foram numa época que eles não estavam muito satisfeitos, eles eram pais de uma criança, um adolescente que vinha na rede. Só que numa dessas coisas que eles estavam conversando comigo, eles talvez não pensaram, ou era uma opinião pessoal na época, mas eles falaram que eu não tinha perfil para trabalhar com jovens. E a partir daquele momento, minha cabeça começou a virar um turbulhão. E eu queria tanto que meu pai me defendesse naquela hora, falasse alguma coisa, mas ele ficou quietinho, não falou nada, só ficou aquele jeito dele, com o braço cruzado, olhando, fazendo assim com a cabeça. Quem conhece quem já teve uma conversa com ele no gabinete sabe. Não contem para ele que eu imitei ele, tá bom? Ai, tá filmando, ô Jesus. Ainda bem que eu que corto isso. Tá. Mas eu sei que foi com carinho. Talvez realmente eu não tenha um perfil que eles esperavam. Mas eu lembro que aquilo mexeu muito comigo e eu fiquei 1 semana em crise. Aquilo foi um balde de água fria para cima de mim. E eu chorei muito aquela semana dizendo: Deus, como assim? É o meu sonho. É o que o Senhor tem falado desde pequena para mim, que eu vou ser uma pastora de jovens. O que o Senhor tem com isso? E naquela época eu quis muito desistir. Naquela época eu quis dizer: não, Deus, então eu não vou mais me dedicar na área de pastoreio de jovens. Talvez eu tenha um chamado melhor para cantar. E olha que eu acho que eu não canto. Eu nunca acreditei que meu chamado fosse cantar, mas sim o pastoreio. Mas aquilo ali mexeu com as minhas estruturas.
Só que naquele momento, Deus usou aquela situação para me tratar. Me tratar, sabe por quê? Porque quando você tem um grande sonho, não é 1, nem 2, nem 3, nem 10 que vão falar contra os seus sonhos. Mas muitas pessoas, aquilo foi o primeiro só dos obstáculos, de pessoas que falariam contra o meu sonho, que eu teria que enfrentar. Então aquilo ali pequenininho foi só para Deus me moldar e eu ter convicções dos sonhos que Deus tinha para mim. Então eu crise, sabe como? Entendendo que realmente eu não tinha perfil para trabalhar com jovens. Realmente era uma pessoa que não tinha nada a oferecer de bom para ser uma pastora de jovens. Então eu saí dali dizendo: Deus, graças a Deus eu não tenho perfil para trabalhar com jovens. Porque quando eu me tornar uma pastora de jovens, quando o seu sonho se realizar na minha vida, as pessoas irão e verão que foi o Senhor que fez, não foi por mim. Porque eu não era capaz, mas o Senhor estava comigo e foi o Senhor que fez, não eu. E até hoje eu tenho a convicção disso, que não é por mim. Quem sou eu para ser uma pastora de jovens? Então hoje, toda vez que alguém fala para mim: olha, você até que prega mais ou menos, você é uma boa pastora, assim, eu acho que você poderia ser melhor. E eu falo: concordo, realmente eu queria ser melhor mesmo. Realmente eu posso ser melhor. E é por isso que eu dependo de Deus. E é por isso que eu estou caminhando, fazendo por Ele. Porque eu sei que eu não sou capaz, mas Ele é capaz de usar um jumento e é capaz de usar eu também. Por causa dEle, não por minha causa. Eu dou graças a Deus por aquela conversa naquele escritório que mudou a minha vida. Deus usou tanto aquele casal, Deus usou tanto meu pai naquela situação, para que eu vivesse aquela crise e entendesse que realmente eu não era pronta, eu não estou pronta até hoje. Mas não é por mim, pela minha prontidão, mas é pelo que Ele quer fazer na minha vida. E é assim na sua vida. Talvez as pessoas que quiseram dizer contra os seus sonhos, não foi para que você desanimasse. Talvez as pessoas que te frustram hoje, as pessoas que te magoaram, não foi para você desistir de algo, mas teria sido para você ficar mais firme no que Deus tinha para você. Porque uma pessoa que vai realizar algo, ela é convicta do que ela quer. Então, se talvez essas pessoas te desanimaram, lembre que talvez essas pessoas foram colocadas na sua vida para te ajudar, para te abençoar. Talvez a situação que você está passando não foi para te desanimar, mas para te ajudar a encontrar uma solução tão linda, que esse milagre seria tão grande que mais vidas seriam abençoadas através deste milagre. Nós também desanimamos dos nossos sonhos, desistimos deles por causa do cansaço. Quantas vezes o cansaço nos fez desanimar dos nossos sonhos? Quem puder, abra a Bíblia. Em Gênesis capítulo, foi hoje cedo que eu errei, né? 21. 21, verso 17. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Aí nós vemos uma mãe, Agar, que tinha desistido de viver, tinha desistido até do seu filho viver. Deus tinha grandes promessas para o seu filho, mas ela estava caminhando tantos dias no deserto, sem água, sem comida, e ela se viu sem esperança, estava cansada de andar, de carregar o seu filho no colo. Então o que ela fez? Colocou o seu filho a certa distância, debaixo de uma árvore, para morrer mesmo. E ela ficou um pouco mais longe, porque não queria ver seu filho morrer. E Deus disse para ela: Agar, eu ouvi o choro do menino, eu tenho planos para a vida dele. E abriu os olhos espirituais dela, e ela pode ver um poço cheio de água ao lado dela. E quantas vezes estamos desanimados e Deus tem um poço cheio de água para nos renovar do nosso lado e não conseguimos ver? Às vezes, você pode até estar muito cansado, e eu entendo esse cansaço. Mas eu entendo que
Tudo que Deus faz na sua vida, Ele apresenta uma solução. Então se você está cansado, Deus tem um poço cheio de água que vai te renovar. Deus tem um poço cheio de água que vai te restaurar e suprir todo esse cansaço, transformar isso numa força sobrenatural. Então se você está cansado, busque a Deus, porque Ele vai te mostrar um poço cheio de água para te restaurar. Não desista dos seus sonhos por causa de cansaço, porque Deus preparou sempre águas vivas para aqueles que têm sede. Outra coisa que nos faz também perder os nossos sonhos, o próprio medo e frustrações pessoais. 1 Reis capítulo 19, verso 9 em diante. Capítulo 19, verso 9 em diante. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Aqui nós vemos o profeta Elias desistindo dos seus sonhos. Ele pediu a morte logo antes desse texto, que é muito comprida a história. Se você tem um interesse, leia esse capítulo inteiro. Mas ele pediu a morte, falou: Deus, chega. Estou cansado, estão querendo me matar. Desisto. Estou com medo da rainha Jezabel. Tinha feito tanto milagre, o homem ficou com medo de uma mulher. E o que ele fez? Se escondeu dentro de uma caverna. E ele ficou na caverna. E Deus chegou para ele e falou: Elias, o que você está fazendo nessa caverna? Eu tenho muito mais coisas para fazer na sua vida. Saia dessa caverna. Não fique aí, você nem está sozinho. Porque quando queremos nos esconder, nós nos escondemos dentro das nossas cavernas, já nós nos excluímos até das pessoas. Queremos ficar ali escondido, quieta, não me encontrem, não mexam comigo, me deixem quietinho, quero ficar sozinho. Não venham me falar sobre trabalhar, sobre sair da caverna, sobre fazer coisas maiores. Nossa, a pastora Daiane está falando sobre umas coisas que eu não quero sair da minha caverna. Eu estou bem aqui, quietinho na minha caverna. Mas o que Deus diz para você hoje é: saia da caverna. Chega. Porque existe muito mais para você fora dessa caverna. Quantas vezes ficamos tímidos? Eu muitas vezes, teve um tempo da minha vida que eu vivi dentro de uma caverna. Graças a Deus, Deus me levou num retiro chamado Paternidade, onde Deus falou ali: saia da sua caverna, filha. Tem muito mais para você lá fora. Quantas vezes, quantas pessoas dentro da igreja vivem dentro de uma caverna? Quantas pessoas ficam ali querendo ficar ali no escuro? Não quero ser vista, não quero sair daqui, eu estou bem aqui. Mas Deus tem muito mais para você lá fora. Está na hora de sair da caverna. Está na hora de deixar Deus. Depois que Elias saiu de lá, Deus usou tanto a vida dele para levantar outros profetas. Ele treinou Eliseu para ficar no seu lugar. Foi tão lindo. Agora imagina se ele tivesse ficado ali na sua caverna. Você pode dizer para quem está do seu lado: Deus quer que você saia da caverna. Seja sincero consigo mesmo. Você acha que você vive numa caverna? Seja sincero, você acha que você vive numa caverna? Então, se você é uma pessoa que vive nessa caverna, te digo hoje: Deus quer que você saia dessa caverna. E não volte nunca mais para a glória de Deus. Caverna não é lugar de filho de Deus. Não é lugar de filho de Deus. Caverna é lugar de urso. Deixa os ursos lá. Outra coisa que nos faz não realizar os sonhos está lá em Tiago 1, 6 a 8. Que
são pessoas que são movidas por circunstâncias. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Esse versículo me faz pensar muito, porque nós somos tão instáveis. Parece que tem hora que estamos bem, outra hora mal. Tem hora que queremos viver intensamente para Deus, tem hora que não queremos mais. Tem hora que estamos buscando a santidade, tem hora que nem queremos, vivemos no pecado mesmo. E Deus fala que Ele não vai dar a essa pessoa instável o que ela tem buscado. Deus, Ele não pode confiar numa pessoa instável os sonhos dele, Ele precisa de estabilidade. Então você é uma pessoa inconstante, que é movido pela circunstância, bate o vento, você já se balança. Ah, não, é porque está acontecendo isso na minha família. Não, é porque eu estou vivendo nesse pecado. Não, eu queria muito viver para Deus, mas agora eu estou passando um problema financeiro. Ah, eu estou passando por uma luta, por uma batalha tão grande. Ah, eu estou tão desanimada. E tantos outros argumentos. Pessoas inconstantes atrasam o plano de Deus para a vida delas. Então não seja instável, dividido, mas seja convicto na sua fé. Seja convicto do que você quer alcançar. Imagina se eu, como pastora de jovens, não vou nem usar meu exemplo, o exemplo do pastor Valmir. Imagina se o pastor Valmir, uma hora que falasse assim: nós seremos sim uma das maiores igrejas de Curitiba, nós iremos alcançar muitas vidas, mas na outra semana você vê ele cabisbaixo e falando: rapaz, muito difícil alcançar, né? Será mesmo que a gente vai conseguir? Daí na outra semana ele: não, a gente vai conseguir, vamos lá, vamos pra cima, vamos ganhar vidas, líder de célula, vamos trabalhar junto, vamos nos unir. Aí na outra semana eles: ai, você está cansado, querido? Eu também estou. Vamos dar uma pausa, vamos descansar um pouco. Você ia ficar o que pensando do pastor? Poxa, o pastor não sabe o que quer. Como a gente vai alcançar se ele tem tanta dúvida do que ele quer alcançar? Você segue alguém que tem tanta dúvida do que quer? E por que nós somos tão instáveis no que sonhamos? Nem Deus sente firmeza no que você quer. Então seja convicto, não seja instável. Tenha certeza do seu sonho e não deixe nada abalar a sua fé. E a última causa que eu vou citar como exemplo aqui são o mundo e as tentações. Quantas vezes trocamos os sonhos de Deus pelas tentações da nossa própria carne? Vou dar o exemplo agora de Sansão e Dalila. Sansão tinha tantas promessas de Deus. Sansão, além de ser forte, alto, bonito, com cabelão, tinha tantas promessas de Deus, era o homem mais forte da sua época. O que Deus poderia ter feito com ele? Mas o que aconteceu? Viu Dalila, se apaixonou por ela, foi seduzido por ela, foi traído por ela, e acabou morrendo pela mão dos seus inimigos através dessa traição. Então não troque o que Deus tem para a sua vida por tentações. Não troque o que Deus tem para a sua vida pelas coisas deste mundo. Tantos jovens que têm tantas promessas de Deus para a vida deles e acabam se apaixonando por alguém lá fora e desistem tão fácil dos sonhos de Deus, que se deixam levar por uma paixonite aguda. Tantos homens que vivem em uma família e trocam essa família por 5 minutos de prazer. Não troque os sonhos de Deus da sua vida por um momento de prazer na sua vida pessoal. E se você é uma dessas pessoas que tem deixado o mundo atrapalhar, o pecado atrapalhar os sonhos de Deus na sua vida, hoje é a noite que Deus quer restaurar isso. Hoje é uma noite que Deus te diz: filho,
eu quero muito te usar. Abra mão dessas coisas que são tão pequenas para coisas tão grandes que eu quero fazer na sua vida. E eu quero deixar aqui o exemplo de alguém que venceu tudo isso. Alguém sabe qual foi o maior exemplo de sonhador da Bíblia? José. Muito difícil falar de sonhos e não mencionar José. Eu comecei o livro de Gênesis em janeiro e eu fiquei lendo José, e cada vez que eu leio eu me apaixono mais por essa história. José era um cara sonhador, convicto do que Deus tinha para ele. É tão lindo, mas ele passou por tantas coisas para acontecer essas promessas. Tudo que eu citei, ele passou por frustrações, por pessoas que o desanimaram, disseram contra o seu sonho, pessoas que o traíram. Quantas vezes ele foi julgado errado, acusado injustamente. Venceu a tentação da mulher de Potifar. O que Sansão não conseguiu, graças a Deus, José conseguiu vencer aquela tentação. E por isso Deus pôde realizar os sonhos dele na vida de José. Agora, pensa comigo, imagina isso. Já pensou se quando José tivesse sido traído pelos seus irmãos, vendido por eles, ele falasse: Deus, fui traída pelos meus irmãos. Vê se é uma coisa que o irmão faz, vende por algumas moedas. Desisto, Deus. Não vai dar para eu me dedicar nisso. Eu fui tão fiel a você. Não, chega. Não só isso, quando ele foi acusado injustamente. Imagina se você é acusado injustamente, não gera uma revolta? Agora José foi acusado injustamente, já pensou se ele falasse: Deus, tá de brincadeira. Já fui traído pelos meus irmãos, já fiquei preso tantos anos, já servi tanto aqui como escravo, e agora eu sou acusado injustamente por essa mulher? Tá doido? Não, chega. Não quero viver mais seus sonhos. Não quero mais passar por essas provas. E depois disso ele ainda ficou mais 7 anos na prisão. Imagina se ele ficasse lá na prisão esquecido, 3 anos depois preso, depois de tudo que ele passou, ele falasse: Deus, não aguento mais, estou cansado, estou aqui preso, passou tantos anos, parece que o Senhor esqueceu de mim, parece que esses sonhos nunca irão se realizar. Mas você viu alguma vez José reclamando? Pelo contrário, após tudo que Deus fez, ele disse: hoje eu entendo que tudo que Deus permitiu que eu passasse, glória a Deus por isso, porque eu precisava disso para que as promessas de Deus se cumprissem. Meus irmãos, não fiquem tristes, não se sintam culpados pelo que aconteceu, porque vocês precisavam fazer isso para que Deus pudesse me trazer para o Egito. Então muitas vezes Deus não quer nos livrar dos problemas, Deus não quer nos livrar das dificuldades, porque aquelas dificuldades é para que o sonho dele aconteça na sua vida. Às vezes oramos tanto para Deus nos livrar dessas situações, mas Ele não quer. Faz parte do processo da realização do sonho de Deus na sua vida. Então quando estiver passando por algum problema, quando você estiver passando por um momento difícil, não desanime. Não pense em desistir, mas pelo contrário, dê glória a Deus e fale: Deus, qual é o propósito que o Senhor tem nisso tudo? Quando você estiver passando por alguma tribulação, glória a Deus, eu sei que o Senhor tem algo com isso. Agora eu vou falar sobre a característica de alguém que é sonhador. Um sonhador, ele tem uma maneira diferente de ver, pensar e agir. Um sonhador, quando tem problemas, ele não fica murmurando: ah, líder de setor, está tão difícil, supervisor, eu quero abrir mão da minha célula. Não dá mais, chega. O pessoal da minha célula não tem compromisso algum, não. Às vezes o próprio supervisor
está orando e fala: não, pastor, está muito difícil, chega, essas pessoas dão muito trabalho, não querem compromisso com nada não. Ou quantas vezes nós pensamos em desistir dos nossos discípulos? Ah, não, chega, meu discípulo não quer nada com nada não. Mas na verdade o sonhador, ele fala: nossa, essa pessoa, meu discípulo não quer nada, mas eu vou investir nele até eu ver essa transformação acontecer, porque eu tenho um sonho na vida dele. Eu sei que Deus tem um sonho para a vida dele e eu não vou desistir dele. Esse momento que está acontecendo, essa situação que está acontecendo, é porque Deus tem um propósito nisso. É porque Deus quer trabalhar o caráter do meu discípulo. Deus quer fazer algo ainda maior na minha célula. Sabia que os maiores milagres que acontecem em células são por meio de dificuldades? Porque senão não é milagre. Se tudo vai bem, onde a gente vai ver os grandes milagres de Deus? Um sonhador, ele luta por seus sonhos. Ele pensa nos seus sonhos como algo mais lindo. Ele respira este sonho, ele viaja nesse sonho, ele está o tempo todo pensando neste sonho, porque ele não é abalado neste sonho. Todo mundo sabe, eu não tenho medo de falar, eu não tenho nem vergonha de admitir, eu sou muito sonhadora, sou mesmo. Eu tenho um grande sonho para esta igreja, eu tenho um grande sonho para este bairro, eu tenho um grande sonho de ver milhares de jovens e adolescentes sendo salvos. Eu tenho, isso queima dentro de mim. E eu tenho certeza que eles irão se realizar. Eu tenho certeza absoluta disso, porque eu sou uma sonhadora mesmo. E eu creio nas promessas que Deus tem para a minha vida. Assim como eu creio nas promessas que Deus tem para a sua vida, para a vida de cada um aqui. Então seja uma pessoa animada por este sonho. Uma pessoa que pensa, que olha, que respira este sonho. Que não é abalado por circunstâncias, porque entende que Deus tem um propósito na sua vida e nas situações para realizar este sonho. Uma pessoa que sonha não perde tempo com coisas desnecessárias. Ela é tão focada no seu sonho que ela gasta suas forças trabalhando por este sonho. Ela fica pensando: poxa, eu não vou perder horas na televisão, não vou perder horas na internet, porque eu tenho algo para fazer, eu tenho algo para qual lutar. Ela não perde tempo com conversas que não vão acrescentar nada na sua vida. Porque o que vai adiantar falar um monte de coisa negativa? O que vai adiantar falar um monte de coisa fútil ou falar mal sobre alguém? No que isso vai ajudar você a realizar o seu sonho? Pessoas que falam mal de outros é porque não têm sonhos. Está gastando suas forças com outras pessoas. Porque uma pessoa que é focada nos seus sonhos, ela vai pensar no que é benéfico para estes sonhos. Quem sonha, ele não dá ouvidos para outras vozes, mas ele dá ouvido para a voz de Deus. Ele para de se preocupar tanto com os outros e começa a se preocupar com a voz de Deus. Quando Deus quer realizar o sonho de alguém, Ele não precisa de pessoas. Ele é autossuficiente para realizar estes sonhos. E sabe, a outra característica linda de quem sonha é que ele inspira outras pessoas a sonharem. Êxodo capítulo 33, verso 11. Nós vemos um exemplo claro disso. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Imagina Josué ali vendo Moisés naquela tenda e falando: meu Deus, que coisa extraordinária! Olha que lindo, Moisés entrando na tenda e Deus fala com ele. Que coisa incrível!
Eu quero isso para mim. Que coisa maravilhosa, que graça maravilhosa. Enquanto as pessoas iam embora, iam para os seus afazeres, Josué ficava lá admirando. Josué ficava 1, 2, 10 horas, às vezes dias, olhando para aquela tenda, vendo qualquer coisinha que acontecesse, achando maravilhoso aquilo, e começando a sonhar junto com Moisés. E depois, quem foi o sucessor de Moisés? Josué. Quem mais poderia ser, senão alguém que sonhasse, que admirasse o mesmo sonho de Moisés? Então aquele que sonha, ele inspira outras pessoas a sonharem. Eu tenho esse sonho de inspirar milhares de jovens a serem avivalistas, a lutarem mesmo contra as coisas deste mundo e viverem para Deus, para ganhar mais vidas ainda. E eu quero contagiar todos os jovens possíveis da face da terra. Não quero mesmo. Então uma pessoa sonhadora, ela inspira outros a sonharem. E sabe o que é mais legal? É que as pessoas que aceitarem esse sonho, que admirarem esse sonho, nós sempre dizemos isso: a unção que você respeita é a unção que você atrai. Então quanto mais você admira um sonho, mais você vai atrás, você busca conhecer esse sonho, mais Deus vai confiar a você o mesmo sonho. E como eu falei no início, eu quero terminar hoje. Deus escolheu essa igreja para grandes sonhos, para grandes planos. E por isso Deus escolheu pessoas aqui para sonharem, para viverem coisas extraordinárias. E onde estão esses sonhos? Talvez você seja uma pessoa que enterrou esses sonhos. Talvez você é uma pessoa que está apenas desanimada com estes sonhos. Talvez você está ali escondido na sua caverna. Não, me deixa em paz, eu quero ficar aqui no meu cantinho. Me deixa na minha caverna. Hoje é noite de Deus restaurar esses sonhos. Queria chamar a equipe de louvor aqui à frente. Gostaria agora que você fechasse os seus olhos. Você é alguém que já parou de sonhar? Você é alguém que enterrou os sonhos e os propósitos de Deus para a sua vida? Quantas promessas de Deus Ele já te entregou? Quantas missões, quantos sonhos Ele já gerou dentro de você? E o que eu falei é o seu amor por Ele que vai definir o quanto você vai se entregar para a realização desses sonhos. O seu compromisso com Deus vai definir o seu compromisso com estes sonhos.